dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira. Como passaram o fim de semana? Tudo bem? Eu espero que sim. Então, hoje é dia 22 de junho e a gente vai para mais uma videoaula em língua portuguesa, corrigir a nossa tarefinha, tá? Lá na página 30, então a Pro falou com vocês que a gente já falou sobre os vários tipos de texto, né? A gente já falou sobre diário, a gente já falou sobre os contos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o e-mail, né? Eu tenho certeza que nem todo mundo, de repente, já mandou um e-mail, às vezes ninguém da sala enviou um e-mail, mas vocês já ouviram essa palavra em algum momento na vida de vocês, né? Uma palavra muito comum hoje em dia, que é uma mensagem, um texto que a gente envia pela internet, né? Através do celular ou do computador. Então, vamos lá. E-mail. Pedro Ventura, um jovem jornalista, aceitou a tarefa de organizar uma expedição para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam um brinquedo de estratégia chamado Jogo da Onça. Ele soube da existência desse jogo entrevistando um professor Tink, um arqueólogo inglês, não sei nem se é assim que fala, mas tá bom. Um arqueólogo inglês que se interessava pelos jogos e brincadeiras dos nossos antepassados. A gente sabe que os antepassados são os nossos avós, nossos bisavós. Leia o e-mail a seguir, que deu início a essa grande aventura pelo interior do Brasil. Então, isso daqui é a estrutura de um e-mail. Como que o e-mail, como que ele é organizado, como que ele é formado, a estrutura do e-mail. Então, primeiro eu tenho lá quem enviou o e-mail, que é Pedro Ventura, para... Então, eu tenho quem enviou o e-mail, para quem ele queria enviar o e-mail. Então, foi o Pedro Ventura que enviou, que é para Pedro Think, não sei como que fala. Aí, eu tenho a mensagem. Caro professor, o diretor da revista autorizou minha viagem. Vamos partir amanhã. A expedição deverá percorrer 7 aldeias indígenas em 4 estados brasileiros. Quando o senhor me revelou que aquele jogo da onça e dos cachorros poderia ter sido criado por índios brasileiros, resolvi apostar nessa reportagem e fazer um levantamento dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras dos nossos índios. À medida que fomos descobrindo essas preciosidades, estaremos colocando a par de tudo, via internet, combinado? Espero contar com as suas indispensáveis análises e observações. Um abraço, Pedro. Gente, uma coisinha que eu queria falar para vocês sobre o e-mail é que antigamente, ainda quando não tinha internet, as pessoas, esse assunto aqui, né, do Pedro e do professor, provavelmente teria sido feito através de cartas, né? Então, antigamente a gente enviava uma carta para aquela pessoa, né? Então, quando era aniversário de alguém que morava muito longe, se a gente queria mandar uma mensagem, escrever um texto, a gente enviava uma carta. Então, a gente pegava um papel, escrevia aquela carta, colocava dentro do envelope, e no envelope a gente colocava lá o nosso endereço, né? O remetente e depois o destinatário, para quem a gente queria mandar. Colocava o endereço da pessoa, colocava no correio. E aí, dependia muito o tempo que essa pessoa ia receber essa mensagem, né? Que ia chegar essa carta. Então, se fosse aqui no Brasil, provavelmente demoraria uns 15 dias, uma semana. Se fosse fora do país, então, meu Deus, demorava mais, né? Agora, e o e-mail? O e-mail a gente mandou aqui, não importa em que lugar do mundo essa pessoa esteja, que vai chegar no mesmo momento. Então, essa questão do e-mail facilitou muito, né? A correspondência entre as pessoas. Tá? Então, a gente leu aqui o e-mail do Pedro, né, que ele queria investigar essa questão do jogo da onça, ele queria realmente descobrir se foi inventado e criado pelos índios aqui no Brasil, né, e ele conversou com esse professor e combinaram, então, que a pesquisa dele, toda a descoberta, ele ia contar e enviar para esse professor através da internet. Muito legal, né? Aí eu tenho aqui embaixo a fonte de onde foi tirado. E aqui na página 31, uma interpretação. Primeiro, lembro que eu falei com vocês que vocês teriam que fazer uma pesquisa, tá? Então, eu tenho lá, Pedro é jornalista e professor Tink, ou Fink, é arqueólogo.
Faça uma pesquisa e escreva as funções desempenhadas pelas pessoas que exercem essas profissões. Então, eu quero saber qual é a função do jornalista, né? Que profissão é essa? Qual é a função? O que ele exerce? E qual é a função do arqueólogo? Então, eu espero que vocês tenham pesquisado. Quem não encontrou, mas é só digitar lá na internet, que é bem facinho de encontrar, né? Então, jornalista. O que é um jornalista? É um profissional responsável por repassar ao grande público as notícias e as informações. Então, jornalista é um profissional responsável em trazer informações para a população, né, sobre os diversos assuntos, né? Então, a gente tem jornalistas especializados em lazer, em política, em entretenimento, em tudo quanto é tipo de assunto, né? E aí esse jornalista vai lá, faz a pesquisa, faz entrevista e pega tudo prontinho e traz pra gente saber informações de todos os acontecimentos do mundo, tá bom? O arqueólogo é um profissional que estuda e pesquisa o modo de vida dos povos antigos. Gente, então, o arqueólogo, ele é um profissional que pesquisa e estuda o modo de vida dos povos antigos, das pessoas que viveram lá atrás, antigamente, os nossos bisavós, tataravós e até antes disso, tá? É uma profissão muito interessante, né? Deve ser muito interessante. Gente, então, quem que escreveu aquele e-mail? Quem escreveu? Pedro Ventura. Para quem que ele escreveu? Para o professor Fink. Qual é o assunto principal tratado no e-mail? Então, eu tenho 3 alternativas ali. É a aprovação da expedição pelas tribos brasileiras, jogos e brincadeiras indígenas ou a profissão de Pedro Ventura. Qual que é o assunto principal? O assunto principal é a aprovação da expedição pelas tribos brasileiras, tá? 6. Que locais a expedição percorrerá? Então, ela percorrerá 7 aldeias em 4 estados brasileiros. Lembrando, gente, que a interpretação é de acordo com o texto, tá bom? Sempre que tiver um texto, uma pergunta ali, como é que eu vou saber isso? Vai no texto procurar. Qual é a finalidade de um e-mail? Qual que é a finalidade de um e-mail? A gente acabou de conversar sobre isso. Serve para as pessoas se comunicarem entre si. Ok? Então, qual que é a função de um e-mail? Ele serve para as pessoas se comunicarem, tá bom? 8. Leia novamente o e-mail e numere sua estrutura na ordem que ela aparece. Então, eu quero saber a ordem que as coisas aconteceram ali naquele e-mail. Então, eu tenho 3 frases ali. Despedida e assinatura. Vocativo. Vocativo é para quem é a mensagem. Para quem que é? Para quem que essa mensagem foi enviada. E texto. Então, a primeira coisa que eu tenho ali é o vocativo. Para quem que essa mensagem foi enviada, né? Ela foi enviada para o professor. Então, número 1, vocativo. Depois vem o texto, né? Tudo que ele queria, tudo que o jornalista queria pedir, queria fazer, queria se explicar. Então, 2, o texto. E o 3 é a despedida e a assinatura. Ok? Era isso que vocês tinham de tarefa. E agora a gente vai continuar em língua portuguesa e a gente vai lá para a página 32. E agora a gente vai falar sobre sílaba tônica. Gente, então é assim, a gente já falou sobre sílaba, nós já separamos sílabas, a gente já falou também sobre monossílaba, trissílaba e polissílaba. Lembram-se disso? Já falamos sim, falamos disso também. E agora a gente vai falar sobre sílaba tônica. Mas para o que é a sílaba tônica? Gente, a sílaba tônica é a sílaba de uma palavra, é aquela sílaba a mais forte. Aqui, quando a gente fala uma palavra, a gente fala aquela sílaba com mais intensidade. Por exemplo, eu vou dar uns exemplos aqui da apostila. Viagem. Quando eu falo a palavra viagem, viagem. Tem uma sílaba tônica? Tem. Qual que é a sílaba? Eu tenho 3 sílabas. Vi-a-gen. Então, dessas 3, qual é a sílaba que eu falo com mais intensidade, que eu falo mais forte? Não é o A, ó. Vi-a-gen. É o A. Então, eu sei que na palavra viagem, a sílaba tônica é o A, ok? Deverá. Deverá. Qual que é a sílaba tônica dessa palavra? Urá, né? Não é? Quando a gente tem uma palavra acentuada,
Então, provavelmente não. Aquela sílaba que contém o acento é a sílaba tônica. Então, deverá. Ra é a sílaba tônica. Deixa eu ver qual mais palavra que tem aqui. Indígena. Ó, indígena. Indígena. O di é a sílaba tônica, é a sílaba que eu falo com mais intensidade, é a sílaba mais forte. Então, pra gente saber a sílaba tônica, eu tenho que falar a palavra, ler e falar a palavra, né? Pra eu descobrir qual é a sílaba tônica. Eu vou mandar junto aqui pra vocês um videozinho que eu achei na internet, explicando pra vocês também bem certinho essa questão da sílaba tônica, tá? E aí, a sílaba tônica de uma palavra, ela pode estar na última sílaba daquela palavra, que foi a deverá, não, deverá. Ela tá na última sílaba, não tá? Ela pode estar na penúltima sílaba ou na antepenúltima sílaba. E aí, por que eu tô falando isso? Na última, na penúltima e na antepenúltima sílaba. Por quê? Porque quando a sílaba tônica está na última sílaba daquela palavra, a gente fala que aquela palavra é uma palavra oxítona. Isso, ai, que palavra feia é feia, mas a gente vai usar ela bastante, tá? Então, quando a sílaba tônica está na última sílaba daquela palavra, a gente fala que aquela palavra é uma oxítona. E quando ela tá na penúltima sílaba daquela palavra, por exemplo, brinquedos, brinquedos, ela não tá na última, ela tá na penúltima, então ela é uma palavra paroxítona. Piorou. Mas rapidinho vocês vão se acostumar, tá bom? Prometo. E quando ela tá na antepenúltima, a gente sabe que tem, ó, a última, a penúltima e a antepenúltima. Quando ela tá na antepenúltima, quando a sílaba tônica está na sílaba antepenúltima da palavra, ela é uma palavra proparoxítona, ok? Sim, proparoxítona. E aí, é o seguinte, a gente vai falar mais sobre essa questão da sílaba tônica, tá? Quando a Pro for corrigir as atividades, vocês vão fazer as atividades. Vocês vão fazer a página 32 e a página 33, tá? E aí é assim, vocês vão trabalhar a sílaba tônica, tá? Aqui a antepenúltima, a penúltima. E vocês vão também acentuação das monossílabas. Eu quero que vocês leem com bastante atenção. Façam as atividades bem bonitinho, que amanhã a gente vai corrigir e a gente vai falar mais um pouquinho sobre as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Tá bom? E aí, por que tem pouquinha tarefa? Por que tem pouquinha tarefa? Porque é assim, gente. Vocês sabem que as avaliações ficariam até o dia de hoje, né, lá no site, mas eu entrei. E assim, mais da metade dos alunos ainda não fizeram as avaliações. E aí eu fiquei muito preocupada, tá? Inclusive, vou mandar uma mensagem para todas as mães. Agora à tarde eu vou olhar de novo, eu vou conferir, eu vou mandar uma mensagem para todo mundo, porque eu achei que muita gente não fez as avaliações, então eu fiquei muito preocupada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou prorrogar para mais uns dias as avaliações lá no site, para vocês fazerem. Mas eu vou mandar mensagem mesmo assim, porque eu quero saber o motivo dessas avaliações não terem sido feitas no prazo que a gente tinha estipulado anteriormente. Né? A Pro deixou uma semana as avaliações lá. E por que a Pro deixou uma semana? A Pro deixou uma semana porque a gente sabe que não é tão simples assim para todo mundo chegar lá na internet todos os dias e fazer uma avaliação. Às vezes o portal não abre, às vezes a internet tá muito ruim, eu tô sem computador, né? Mas bastante aluno já fez. Olha, eu ajudei, o Pedro tava com umas dúvidas, ele mandou mensagem para mim, eu esclareci todas elas, a Beatriz, o Heitor, todo mundo fez as avaliações, que tava com alguma dúvida, veio falar comigo, a Pro esclareceu e deu tudo certo. Então, eu quero saber o motivo, né, dessas avaliações não estarem feitinhas lá no portal, tá? Porque, né, já passou uma semana
E essas avaliações, assim, metade dos alunos ainda não fizeram. Então, assim, a Pro tá bem preocupada com isso, tá bom? Então, eu vou dar pouquinho a tarefa por enquanto, porque eu quero que quem não fez as avaliações, gente, vão lá fazer. Coloquem as atividades de vocês em dia, tá? Gente, eu quero que vocês entendam. E se a mãe não tá do lado, se o pai não tá do lado assistindo, vão lá conversar. Mãe, pai, vó, videoaula é escola, eu tô estudando, eu tô aprendendo conteúdo normalmente. É diferente? É diferente, né? A gente ainda não sabe quando que a gente vai voltar, mas a gente tá estudando, a gente tá aprendendo. E é muito importante, como se a gente estivesse na escola. Vocês não se esqueçam disso, ok? Em todas as questões. Na questão do aprendizado, do desenvolvimento, de nota, de tudo, tá bom? Não se esqueçam disso. Então, vocês façam a tarefa. Quem não fez a avaliação, vai lá no portal fazer as avaliações, nota para o segundo bimestre, tá bom? Qualquer dúvida me procura. E é isso. Fiquem com Deus, se cuidem e até amanhã.